Vai, Aí está só gravado. queria. Antes de passar a Pronto. palavra à Suzana, eu queria dar boa noite a todos e dizer que hoje nós estamos numa atividade 100% online e eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma breve explicação muito rapidinha, sucinta, muito rápida mesmo. O online chegou, as atividades híbridas também, e eu imagino que todas as instituições elas devem pensar sobre o seu funcionamento e de que maneira elas vão se conduzir frente a essa nova forma que é ou online, ou presencial, ou híbrido, né? Então, como um meio de estabelecer uma diretriz para nós, como instituição, e pelo menos até agora nós temos pensado assim, nós estabelecemos que as atividades que são híbridas, portanto, presencialmente em nossa sede e online de alguma maneira, elas serão online para as pessoas de fora de Curitiba e presenciais para as pessoas de Curitiba. E nós teremos atividades que serão 100% online, ou também nós poderemos ofertar atividades que são 100% presenciais, o que acontece mais escassamente, né? Mas eu gostaria de transmitir isso para vocês, que não é no sentido de querer colocar uma regra rígida, é que a gente está tentando pensar num rigor de funcionamento, numa diretriz. Então, eu queria transmitir isso para vocês com palavras, porque cada vez que nós temos uma atividade na biblioteca, essa explicação chega como uma mensagem escrita. E às vezes isso se torna impessoal e se torna muito impositivo, e não é nesse sentido que a gente quer transmitir isso para vocês, tá? Então agora eu vou passar a palavra para a Suzana, coordenadora da nossa atividade de Psicanálise e Cultura, junto com a Maria Angélica. Então é com você, Suzana. Muito obrigada, Paula. Muito bem colocado. Acho bem importante relembrar essas questões, porque já que tudo ficou virtual, é muito importante também poder usar a palavra e usar essa presença agora para poder falar dessas coisas, com certeza. Mas bem-vindo todos nesse primeiro evento do ciclo de 2, né, desse espaço de psicanálise e cultura, coordenado pela Maria Angélica Carreiras e por mim, Suzana Duarte Santos Malar. E esse primeiro evento, então, o título são Reflexões sobre Feminicídio do Brasil entre Espelhos e Sombras, Vozes Silenciadas. Foi esse o título que demos, e só já vou dizer para vocês qual vai ser a segunda atividade, que vai ser no final de outubro, sobre o racismo, e vamos ter uma outra convidada, que é a doutora Inaê Lopes dos Santos, que vai falar, então, sobre diálogos psicanalíticos sobre experiências negras no Brasil, sobre a experiência negra no Brasil. Mas, voltando a hoje, temos, então, como convidada, e agradecemos muito ter aceito a Natália Polak, que é mestre em Relações Internacionais pela USP, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz. É listada também como especialista pelo Fórum de On Arms Trade e foi reconhecida 2 vezes na publicação Fuerzas de Cambio, da Agência Regional da ONU para o Desarmamento. Juntamente com ela nessa mesa vai estar a Maria Angélica Carreiras, psicanalista, que coordena, então, como eu já falei, esse espaço junto comigo, Psicanálise e Cultura. Ela é membro fundadora da BFC, da Biblioteca Freudiana de Curitiba, também instituição da qual ela já foi em outros mandatos também presidente. E nesse momento estamos aqui para escutar um pouco sobre esse tema tão urgente, né, tão premente, e ver como esses diálogos podem nos ajudar a caminhar, né, e a refletir. Então, Natália, você, como convidada, é a primeira que vai nos trazer, então, um pouco da tua experiência. Então, é contigo. Obrigada, Suzana. Obrigada a todas. É um prazer realmente estar aqui com vocês. A gente recebeu esse convite com bastante alegria. Como a Suzana comentava, eu venho de um outro contexto, né? Acadêmico e etc., com um olhar muito mais voltado para as dinâmicas de violência, as dinâmicas também de como a gente tenta produzir segurança no nosso país, e olhando para esse lado também de políticas públicas. Então, diante desses cenários, né, de diversas formas de violência e diversos recursos que a segurança pública
a justiça criminal e os outros escopos aí, né, de políticas públicas nos permitem acessar, o que que a gente pode melhorar em termos de política pública para reduzir, prevenir essas violências, né, acolher as vítimas quando elas acontecem, quando elas já aconteceram, e processar os casos para que as pessoas, os autores e as pessoas envolvidas sejam responsabilizados, né, um pouco esse ciclo que a gente olha. E achei muito oportuno, né, essa soma desse olhar da psicanálise, da biblioteca freudiana, para esse olhar também de políticas públicas, porque nesse tema em particular do feminicídio, a gente vê uma soma muito forte, assim, quase uma fusão assim, de elementos muito intensos, sociais, estruturais, então a gente está falando de um país com a história do nosso e compartilhado com a história da região, uma história de muitas violências, de muitas opressões, de muitas desigualdades estruturais, que a gente viveu há muito poucas gerações, né, se a gente for pensar nos tempos históricos aí de alguns marcos da nossa legislação e de alguns marcos comportamentais da nossa sociedade. E também processos muito internos, e a gente escuta muitos relatos, né, de mulheres e dos operadores da segurança pública, as delegacias, as promotoras, as juízas, as defensoras, que estão no contato mais direto com as vítimas, com os autores dessas violências, contando dos processos individuais, né, que essas pessoas também passam. Então, minha ideia aqui é, nessa fala inicial, só pincelar assim, algumas informações, alguns dados, algumas fontes que a gente utiliza para se informar nesse tema por esse viés, né, da segurança pública, e também pincelar aqui umas 5, 6 ideias que acho que podem ser iniciadoras assim, para a discussão, e claro, muito curiosa para ouvir também as perspectivas de cada um de vocês. Acho que de forma inicial, assim, falando dos dados, a gente tem 2 fontes principais quando a gente fala de violências no país. Uma delas é a fonte do Ministério da Saúde. Então, aqui as violências, né, elas entram como mortes por causas externas no Ministério da Saúde, e ali tem enfim, vocês sabem bem, a normatização dos CIDs, das classificações de eventos da saúde, nos ajuda a olhar, porque existem CIDs específicos para esse tipo de violências. Então, a gente consegue ali ter muito mais detalhes sobre as vítimas e sobre os meios utilizados. Então, por exemplo, saber quantas são mulheres, de qual faixa etária, de qual cidade, de qual classificação em termos de cidades pequenas, cidades rurais, cidades urbanas. A gente consegue ver a classificação em termos de raça, cor, e a gente consegue ver o meio. Então, se foi utilizada arma de fogo, arma branca, qual outro tipo de meio foi utilizado. De outro ponto de vista, a gente também consegue acessar os dados das secretarias de segurança pública. Aqui é muito mais diverso, então a gente sabe que cada secretaria de cada estado tem práticas diferentes, tem algumas mais transparentes, outras menos transparentes, mas no geral aqui a gente consegue ter mais informação sobre o local do fato. Então, por exemplo, se foi numa casa, foi numa rua, foi dentro de um comércio, um bar, etc. A data exata do fato, porque muitas vezes a hospitalização não bate exatamente com a data do fato, e posteriormente, se isso evolui para o inquérito, um processo policial, a gente consegue entender as motivações. Então, mais esse detalhe de o porquê, quem, qual era a relação entre autor e vítima e etc. Então, com base nessas 2 informações diferentes, a gente vai compondo esse cenário, né? A gente não tem uma fonte que nos dá tudo, a gente precisa olhar uma fotografia aqui, depois essa outra fotografia ali, e somar essas informações. Quando a gente fala de feminicídios, a gente está falando do homicídio de mulheres que é cometido pela razão dela ser mulher, né? Então, dentro do universo de mortes violentas de mulheres, existe um tipo que se chama feminicídio. E quando a gente olha para esse tipo, que tem essa motivação específica, a gente vê que esse crime está crescendo no país. Então, nos últimos anos, a gente tem visto aumentos constantes. É uma tipificação que existe desde 2015, então não existe há tanto tempo para a gente conseguir fazer uma histórica tão prolongada, mas já temos aí quase 10 anos para conseguir fazer essas comparações de dados. E esse crime está aumentando em todo o país e de forma diferente em alguns estados. Então, por exemplo, o estado de São Paulo teve um aumento maior do que a média nacional, e a gente consegue perceber algumas diferenças regionais também. Quando a gente fala de morte de mulheres em geral, né, então olhando, por exemplo, para esse dado da saúde, que vai olhar para todas as motivações juntas,
A gente também consegue perceber algumas dinâmicas que nos dão dicas de que possivelmente existem dinâmicas de gênero ou familiares envolvidas, etc. Por exemplo, quando a gente olha que metade das mulheres mortas de forma violenta no país, por qualquer motivação, foram mortas com o uso de arma de fogo. Então, isso, para esse nosso olhar, né, de política pública, nos acende uma luz amarela, porque a gente tem muito o discurso corrente, né, no senso comum da população, é de que mulher morre de faca, né? Essa é a fala coloquial que a gente escuta. Mas quando a gente olha os dados, a gente vê que metade morre com o uso de arma de fogo. Então, é uma dinâmica mais complexa que talvez nos dê também mais pontos de intervenção, pensando nas formas de acesso a essa arma de fogo e também formas de rastrear essa origem, de conseguir identificar os autores e etc. Quando a gente olha tanto para os dados de feminicídio quanto para os dados de mortes de mulheres por todas as motivações juntas, a gente também vê uma discrepância bem grande da população de mulheres negras e de mulheres não negras. Então, no país, a gente tem, em média, uma vitimização maior das mulheres negras, mesmo considerando a proporção delas na população, né? Então, a taxa de homicídio ou de feminicídio delas é maior do que a da população de mulheres não negras. Inclusive, em alguns momentos, quando a gente olha essa série histórica, né, se os homicídios estão subindo, estão caindo, etc., a gente vê movimentos opostos. A gente teve alguns anos em que o homicídio de mulheres não negras, né, então juntando aqui todas as outras identificações, caiu, enquanto o de mulheres negras subiu. Isso nos mostra como é importante também, nesse olhar de políticas públicas, etc., a gente pensar num atendimento diferenciado em políticas voltadas à proteção de alguns grupos de mulheres que, por todas as condições estruturais, históricas do nosso país, se tornam mais vulneráveis, né? Se tornam vítimas preferenciais, digamos assim, de algumas formas de violência. Quando a gente olha dados da saúde, e aí a gente publica todos os anos, né, um relatório olhando especialmente os casos com o uso de arma de fogo, assim, esses casos com mais detalhes, a gente consegue também ter informação de que cerca de 1/3 dos casos de violência contra a mulher que não levou à morte, porque a gente tem as violências que levaram à morte e violências que não levaram. Então, a mulher pode ter levado um tiro, uma facada e não ter vindo a falecer, mas foi atendida no centro de saúde, ou uma violência por ameaça, violência psicológica, violência sexual, a gente consegue ter essas classificações também no Ministério da Saúde. A gente vê que em muitos casos é reportado que o autor fez uso de bebida alcoólica, logo antes ou no dia em que esse fato foi registrado. Então, isso também nos acende uma luz assim, amarela de alerta de possíveis políticas públicas, intervenções ou fatores de risco relacionado ao uso abusivo aí de substâncias, em especial o álcool, né? Interessante como, claro, ele é mais reportado porque é uma substância lista, mas também a substância mais acessível que está, assim, muito presente nas dinâmicas de violência contra a mulher. Claro que pode haver, né, o uso de outras substâncias, mas é interessante como essa é, ao mesmo tempo, tão socialmente aceitável e também tão presente nos episódios de violência. Outra coisa que a gente percebe, olhando esses dados, é que tem uma prevalência desse tipo de ocorrência no fim de semana, então sexta, sábado e domingo, muitas vezes começando ali já na quinta-feira, mas a prevalência é sexta, sábado e domingo, no período da noite e da madrugada. Então, justo o período em que as famílias estão mais reunidas, né, as pessoas que trabalham estão de volta às suas casas, numa convivência mais intensa. Muitas vezes é o momento em que tem consumo de bebida alcoólica, outras substâncias. Então, para a gente também, pensando nessas políticas públicas e formas de intervenção, esse é um dado interessante. Acho que, assim, em termos de dinâmicas em geral... tem mais um comentário que acho que é interessante também trazer para cá, que é, quando a gente olha esses casos de violências, né, que não levaram à morte, muitas delas, né, dessas mulheres, apresentam uma ficha anterior de atendimento por outras violências no Ministério da Saúde. É o que a gente chama de violência de repetição. Então, é uma mulher que está sendo atendida por uma violência e já tem na ficha dela o atendimento por uma violência anterior. E veja que aqui o filtro é bem estreito, né? A mulher que sofreu uma violência grave o suficiente para ir ao hospital, porque nem todas vão,
foi, né, devidamente identificada, etc., e tem um registro anterior semelhante a esse, né? Então a gente sabe que aqui a gente está pegando um funil de casos e ainda assim a gente consegue perceber essa violência de repetição. Quando a gente olha assim, para as dinâmicas dos autores em relação às vítimas, a gente percebe que a grande maioria são companheiros ou ex-companheiros. Aqui a gente falando dos feminicídios, né, ou dos homicídios, quando a gente não tem esse detalhe da motivação, mas que aconteceram dentro de casa. Muitas vezes a gente usa isso como uma aproximação do feminicídio, quando a gente não tem a certeza, mas foi um homicídio dentro de casa, esse é um fator que nos leva a aproximar essa dinâmica de uma dinâmica familiar e de relações pessoais. Quando a gente olha esses casos, né, a grande maioria são companheiros ou ex-companheiros, então muito nas dinâmicas de poder dentro do casal, ou as dinâmicas de acreditar numa relação de posse, propriedade, poder, inclusive com ex-companheiras, muitas relações com os relatos de ciúme, suspeita de traição, mas muitas que também não têm esse elemento, né, como gatilho, assim, do evento violento, mas dinâmicas que são próprias, né, do casal, enfim, essas dinâmicas estruturais também de poder. Mas a gente também percebe, e acho interessante fazer esse elemento, outras dinâmicas relacionadas a figuras masculinas. Então, há casos em que é o pai cometendo feminicídio em relação à sua filha, ou irmão agredindo a sua irmã. Então, existem outras dinâmicas, no geral, familiares e dinâmicas próximas. E existe um percentual aí bem menor, mas de dinâmicas também diferentes, de pessoas não tão próximas. Então, pode ser o caso, por exemplo, de um homem que sempre vê passar na sua rua uma mulher que ele acha que está vestida de forma inadequada, ou que ele acha que se comporta de forma inadequada. E aí ele vai e acaba cometendo uma violência, uma agressão, até mesmo um feminicídio contra essa mulher. E aí aqui, quando a gente fala, né, dessa vestimenta que essa pessoa percebe como inadequada, claramente são códigos sociais diferentes, e o que é inadequado numa comunidade pode não ser inadequado na outra. E a gente também vê muito essa força do estereótipo do gênero, né? Então, na verdade, esse homem ele está projetando nessa mulher o que ele acha que ela deveria fazer por ser mulher. Isso também entra em atitudes da própria personalidade. Então, a gente escuta, por exemplo, casos de, mas ela era muito para frente, sabe? Muito desinibida, muito simpática com todo mundo, também não pode. Ou a gente escuta também em relação a mulheres que são da comunidade LGBTQIA+, então mulheres lésbicas, ou queers, ou bissexuais, etc., seguem uma sexualidade que não é considerada, que, né, por favor, todo mundo entende, né, correta entre 1 milhão de aspas, não é considerada a norma, e, enfim, isso seria como a justificativa, né, para o cometimento dessa violência. Então, a gente vê que em todos esses casos, a questão que leva à violência é que a mulher não performa o papel que é esperado dela por este agressor, né? E aí, claro, isso é muito permeado pelas estruturas sociais, mas também varia bastante em relação a locais, comunidades, regiões, cidades, etc., né? E aí, acho que assim, pensando por esse lado da política pública, tem uns 5 elementos assim que a gente consegue, que a gente escuta com muita recorrência e que a gente leva bastante em consideração nas nossas propostas. Um é que a gente escuta muito a dinâmica da mulher que se torna financeiramente dependente desta relação, seja a relação companheiros, seja a relação com o pai ou outro provedor, digamos assim, né? Então, essa dependência financeira, muitas vezes elas vêm em ciclos de aprofundamento da pobreza e da dependência. Inclusive, esse ciclo, né, ele já pode ser parte da violência imposta a essa mulher ou não. Então, a gente vê casos que a gente chama de violência patrimonial, em que, por exemplo, a mulher se casa, etc., e aí logo que vem o primeiro filho, o marido a proíbe de trabalhar fora de casa, porque agora você tem que cuidar do filho, porque eu não vou largar meu filho numa escola, etc. E aqui estou só reproduzindo frases que a gente escuta com alguma recorrência. E aí essa mulher privada de ter sua própria renda, etc., vai se tornando cada vez mais dependente. A gente vê casos, né, em que esse cuidado compulsório também é imposto em relação a pais idosos,
pessoas com deficiência na família e etc. Casos em que também há apropriação do salário, então muitas vezes a mulher tem um trabalho remunerado fora de casa, mas o marido ou o companheiro tem essas falas do tipo: a mulher é o coração da casa e o homem é o cérebro, então quem cuida das contas sou eu e você cuida do cuidado, né, da família. Então a mulher ganha, mas ela nem sabe para onde vai o dinheiro dela, o que é feito, esse dinheiro é investido em quê, ela não tem acesso a essas contas. Então essas são dinâmicas que a gente chama também de violência patrimonial, que podem aprofundar essa dependência e fazer com que a mulher com que torne muito mais difícil que ela consiga romper, né, esses ciclos de violência. A gente vê também isso muito presente com casos de maternidade precoce. Então, também meninas que muitas vezes param de estudar com 16, 17 anos e não têm nenhuma experiência profissional e aí se tornam também economicamente dependentes. Uma outra coisa que a gente também percebe só um ponto, né? E aí, pensando do lado da intervenção pública, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente fala muito da necessidade de a gente ter como políticas públicas a opção de abrigos temporários para essas mulheres. Então, muitas vezes, sim, ela precisa ser colocada num abrigo durante 2, 3, 4 meses, um abrigo que ela possa levar filhos pequenos ou adolescentes com ela, se for o caso. Casos em que ela possa receber assistência social para entender se ela pode acessar algum benefício, que tipo de capacitação profissional ela pode acessar, que os cursos oferecidos nessas condições sejam cursos que permitam obter uma renda rápida, cursos que sejam acessíveis para diferentes níveis de escolaridade, e que condizam com o que o mercado também pede, né? E aí eu digo isso porque a gente já viu casos, por exemplo, empresas ofertando cursos de programação para mulheres que saíram de situações de violência. Acho incrível, mas talvez seja um perfil de curso que não consiga acessar todas elas ao mesmo tempo. Então, a gente até, esse perfil de qual é o curso, qual é a capacitação, precisa ser pensado para esse perfil de mulher e para que ela consiga obter uma renda rápida, né? Algo assim, em 3 meses ela consiga produzir algo que lhe consiga se transformar numa renda. A gente vê também muitos casos de mulheres que são emocionalmente dependentes. Então, talvez ela não tenha uma dependência financeira, mas emocionalmente ela é dependente desse vínculo, né? E aqui, claro, o meu vocabulário é totalmente outro, né? Provavelmente os termos que eu vou usar para vocês têm outros significados. E eu estou muito curiosa para escutar como isso ressoa, mas do meu vocabulário, né, de políticas públicas, a gente fala muito da necessidade da mulher conseguir se ver, né, de uma forma independente desta relação, que ela existe para além dessa relação. E aqui a gente vê, né, muitas coisas das estruturas sociais, né, de como a nossa sociedade ainda valoriza muito a mulher casada, é quase como se houvesse um ranking, né, a mulher casada, depois a mulher viúva, depois a mulher divorciada e depois a mulher solteira, né, quase como se houvesse uma valoração diferente para esses status civis diferentes. A gente vê muitas comunidades também em que ser uma mulher não casada é algo a ser repreendido, ou mulheres que têm filhos e depois vão se tornar mães solos, isso também é algo que é alvo de algum tipo de discriminação e etc. Então, aqui entram essas dependências que a gente chama de mais emocionais e também estruturais, né? A gente vê também uma dinâmica, essa daqui eu acho particularmente danosa e muito difícil de romper, mas muito importante também de discutir, porque quando a gente fala desses casos de violência contra a mulher, muitas vezes a gente fala da importância da comunidade, da mulher, né, da família, dos amigos, das pessoas que estão mais próximas, serem uma rede de apoio e ofertarem apoio, enfim, às vezes precisa brigar na casa por um tempo, ou só dar a coragem da pessoa fazer a denúncia e conseguir romper esse ciclo. Mas a gente também tem escutado muito de comunidades que fazem o caminho contrário. Então, muitas vezes a mulher quer romper esse ciclo de violência, e aí quando ela vai comentar com a mãe, com a amiga, etc., o que ela escuta é: você vai destruir a sua família, mas e os seus filhos vão passar a odiar o pai dele? Ou casamento é sagrado, isso é um laço que não pode ser rompido. Ou todo o seu sofrimento será recompensado, como se esse sofrimento fosse parte de um plano maior. Ou é o dever da mulher transformar esse homem em alguém melhor.
É quase como você tem que se esforçar para ser melhor para que ele copie o seu exemplo, etc. Então, a gente ouve muitos casos em que a comunidade ao redor é que desincentiva a mulher de fazer essa denúncia ou de conseguir, enfim, mudar essa trajetória de vida, né? E é interessante como recai sobre ela toda a culpa, né? Essa história, por exemplo, a gente escuta muito dos filhos. Então, os filhos vão passar a não ter contato com o pai ou a detestar esse pai, e, enfim, e a culpa é da mãe, né? Não se consegue ver a responsabilização do homem que está cometendo a agressão quando há esse tipo de relato, né? Outra coisa que a gente vê muito, e aqui conecta muito com essa parte de políticas públicas, é a descrença nas instituições, né, de segurança pública e de justiça criminal. E aqui, claro, a gente sabe que o sistema tem muitas falhas e depende muito da região, da unidade, do profissional que atende. A gente sabe que tem delegadas incríveis que estão preparadíssimas para receber essas denúncias, dar a melhor assistência, mas também existem profissionais que não têm o preparo ideal e que não vão conseguir fazer um caminhamento ideal. Muitas vezes é isso, o abrigo está cheio e não tem um abrigo naquele momento, você precisa esperar um pouco, etc. Então, essa descrença, né, no sistema de segurança e justiça também é um grande empecilho, e aqui a gente trabalha muito, né, para que ele seja melhorado, para que ele seja mais eficiente, para que ele use esses indicadores como indicadores prioritários. E aqui a gente tem também questões muito práticas, então, como a gente comentava no início, né, muitos dos casos acontecem no fim de semana, de noite e de madrugada. 80% das delegacias de proteção à mulher fecham nos finais de semana. Então, justo no momento que a mulher mais precisa, a delegacia está fechada. E aí, se ela vai buscar um atendimento nesse horário, muitas vezes ela não vai encontrar, vai ter que voltar para casa e etc. Então, aqui a gente sempre fala, né, da importância de aumentar essas delegacias especializadas, de tê-las funcionando no horário mais crítico. E nas cidades, a gente sabe também, não é toda cidade que vai conseguir ter uma delegacia especializada, tudo isso também custa recursos, pessoal, etc. Mas a gente tenta ser criativo e sugerir coisas diferentes. Então, existem cidades, por exemplo, que estão implementando uma prática de, já que eles não têm uma delegacia especializada em atendimento à mulher 24 horas, se a mulher procura qualquer outra delegacia, então, por exemplo, ela foi lá na delegacia do bairro, que não é uma especializada, mas tem plantão, que a gente chama, né? Tem 24 horas. E aí o delegado não é especializado em atender isso, mas ele tem uma sala separada, fechada, em que a mulher tem um notebook à disposição dela e ela vai fazer esse atendimento por videochamada com uma delegada especializada que está de plantão para atender, assim, ocorrências de 3, 4 cidades naquela noite. Então a gente consegue, né, agora até com esse recurso de tecnologia, claro que não é ideal, claro que o atendimento presencial é muito melhor, mas pensar nessas soluções emergenciais, digamos assim, para também não deixar essa mulher sem um atendimento, fazer com que ela não desista da denúncia. Outras coisas que a gente sabe que acontecem nesse atendimento e que são muito ruins, a gente cada vez tem ouvido menos relatos, mas isso ainda acontece sim, são casos em que a mulher ela é ridicularizada de alguma forma, então a queixa dela é menosprezada, nem foi nada, foi só um tapa, isso acontece, marido e mulher briga mesmo, sabe? E escutar isso de quem justamente deveria acolher a denúncia e dar prosseguimento ao caso é particularmente duro. A gente escuta também, né, casos em que a mulher não recebe orientação adequada, então assim, você quer denunciar, mas então você vai morar na rua. Não, precisa receber orientação, que existe abrigo, existe assistência social, existem cursos profissionalizantes. De novo, claro que não é perfeito, e claro que não é que tem sempre vaga para todo mundo, mas essas opções existem, e é importante que não só seja feito o BO, né, mas que seja dado esse atendimento integral. E aqui tem um elemento também importante, que nesse primeiro atendimento é feita uma avaliação de risco do caso. Aqui é muito subjetivo, como vocês podem imaginar, né? Claro que todos os casos são graves, né? Nenhuma violência é aceitável, mas justamente porque os recursos são limitados, né? Por exemplo, as vagas em abrigos e etc., é feita uma avaliação de risco, e aqui existem alguns formulários criados, padronizados pela ONU e outras organizações, para tentar classificar essa mulher se ela está numa baixa zona de risco ou numa zona de risco muito alta. Então, nesse questionário é perguntado, por exemplo, se foi a primeira violência, se foi uma violência verbal ou física, se houve ameaça à vida dela,
E aí um dos itens, né, que também é considerado, se o agressor tem acesso à arma de fogo, então, por exemplo, se ele tem acesso à arma de fogo, pode ter sido a primeira agressão, essa mulher vai para o nível mais alto de risco. E aí isso também orienta que tipo de atendimento ela vai receber. Pode ser que uma mulher, por exemplo, que tenha recebido uma agressão verbal e ela queira voltar para casa dela, pode ser que ela volte, e aí a opção seja por afastar o agressor da casa, mas deixá-la voltar para sua casa. Mas se ela estiver no grau mais alto, que eu sofri uma violência física, ele tem acesso à arma, ele sabe onde eu moro, etc, etc, a orientação vai ser: não volte para casa, mesmo se você quiser, não volte. Claro que ninguém vai obrigar a vítima, né? Ela tem ainda sempre a sua, enfim, autonomia para decidir, mas a orientação vai ser: não vá para casa, não vá para casa da sua mãe, onde ele vai te encontrar, vá para um abrigo num endereço que não é publicado. Então, esse formulário, né, é uma coisa muito difícil, porque ele, de fato, categoriza os casos, mas por essa lógica, de fato, de tentar priorizar o acesso a recursos aos casos mais graves, né? E aqui, até nessa questão da assistência, que tipo de apoio é ofertado, a gente tem falado sempre, visto que cada vez mais tem se tornado uma realidade, o apoio psicossocial, psicológico e de outros tipos de atendimentos psicossociais. Antigamente, né, quando a gente começou a falar disso, era sempre isso é muito luxo, isso é isso, era visto como um luxo, né? Não era algo para assistência social, era algo muito inacessível. E hoje, felizmente, a gente tem cada vez mais visto essa barreira ser rompida e as pessoas realmente entendendo que atendimento psicossocial é essencial para essa mulher se recuperar e para ela entender e processar tudo o que aconteceu e conseguir transformar a sua vida, né? E aí, em termos de medidas imediatas, aqui a própria delegada, né, em contato com o juiz que vai estar de plantão nesse momento, consegue declarar, impor, né, medidas que a gente chama de medidas cautelares, que são medidas de cuidado com essa mulher de forma emergencial, digamos assim, e provisória também, né, até que haja um julgamento do caso. Então, essas medidas cautelares, né, pode ser o afastamento do lar do agressor, que ele seja proibido de se aproximar dela, pode ser a apreensão imediata da arma de fogo que se o agressor tiver acesso, uso de tornozeleira eletrônica, proibir até contato telefônico. Então, tudo isso vai depender do caso, mas, enfim, é importante sempre saber que existem essas medidas protetivas imediatas, né, que podem ser colocadas em prática de Natália, maneira muito ágil. Ah, pode falar. só para dizer, você tem mais 5 minutos, tá? Só para... Perfeito. Vou dar uma corridinha. Então, enfim, temos essas medidas protetivas imediatas, e aí, claro, o caso vai ser julgado e etc., isso tudo demora mais. Mas enquanto não há o julgamento, coleta de provas e tudo, existe essa possibilidade das medidas cautelares. E aí, acho que o último ponto, assim, dessa intervenção inicial que eu queria trazer é o olhar também para os agressores. Aqui a gente também tem falado, né, cada vez mais, que a gente percebe um comportamento reiterado. É muito comum o caso de um homem que, quando é preso por alguma agressão, se verifica na ficha que é o terceiro, quarto caso de agressão com mulheres diferentes ou com a mesma mulher. Então, a gente também tem falado muito sobre a necessidade de fazer alguma intervenção com essas pessoas, para que eles consigam, né, refletir e entender qual é o problema, enfim, quais são todas as questões que estão envolvidas nesse comportamento, sem que isso impeça, claro, a responsabilização também no âmbito criminal. Então, a gente, enfim, a responsabilização criminal, a gente é importante porque ela tem, enfim, uma série de fatores, né, enfim, para a própria vítima, para a comunidade, ela tem um fator dissuasório, um fator também pedagógico, não só para o agressor, mas para todas as outras pessoas, um fator de o Estado, quando ele faz, né, uma responsabilização, ele reafirma o valor da vida daquela vítima, os direitos dessa vítima, mas também associar isso a elementos que possam ser transformadores. Então, tem muitas práticas interessantes de rodas de conversa, de homens só, entre homens, em que eles discutem as agressões e o que os levou a agredir, e quais são as consequências, e etc., para que, de fato, haja um rompimento desse ciclo, né? Para que ele não repita esse mesmo comportamento com outras pessoas. Eu acho que, assim, de forma geral, eu queria trazer esses elementos. Obrigada pelo espaço inicial.
Obrigada a você. Eu que pequei no início, não te avisei o quanto de tempo que você teria de fala, mas muito obrigada por ter compartilhado isso tudo com a gente. E vamos escutar agora a Maria Angélica, então. O microfone ainda está. Ahí está, ahora sí. Bom, então, agradeço muito a Natália Polacci, aos participantes presentes, a Susana Duarte Malar, com quem compartilho este espaço de psicanálise e cultura, a organizadores da UFC, que tornam possível estar hoje com este tema tão importante. E então aí começo. E comienzo e me interessa o último que você falou, e já vão ver por quê, Natália. Então, no momento de pensar minha participação nesta mesa, me chega uma carta inesperada de quem já não pertencia a este mundo. Ele, criminoso, se suicida após matar sua mulher. Se impõe neste momento a consideração do texto de Lacan, de 1950, está nos escritos, e se trata de a introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia. Nela, Lacan afirma que nem o crime nem o criminoso são objetos que se possam conceber fora de sua referência simbólica. Quien ejerce esta violencia extrema sufre a coacción de una fuerza a cual el sujeto no puede resistir. Se refiere en este texto a crímenes determinados por los supereu que tienen como efecto irrealizarlos. Fala Lacan. Porque cuando las estructuras en las sociedades son simbólicas, o individuo, na medida en que es normal, sérvese deles en conductas reales. La medida en que es psicópata, así escribe Lacan, exprímese por conductas simbólicas. Y aquí, en este texto, de más o menos 70 años, que encuentro o que me guía no meu trabalho hoje. Se trata da seguinte afirmação: ao realizar o crime, ele não desumaniza o criminoso. Observamos así, na pena de Lacan, sua posição ao dizer que não há instinto criminoso. A psicanálise se detém no objetivo do isso e reivindica a autonomia de uma experiência irreductivelmente subjetiva. Como a sociedade é uma estrutura, os efeitos e seus membros são os efeitos em seus membros são notáveis. Interrogarei essa contingência social na segunda parte deste trabalho. Por ora, quero dar voz à carta que me chegou porque desejo não desumanizar o criminoso. Deshumanizar é uma coisa, culpabilizar é outra, e não corresponde à psicanálise, sino a justiciamento. Prefiero indagar a estructura en que los fenómenos operan. Llamaré este hombre de José, y así comienza su extensa carta, que deberé reducir no que hallé los puntos más importantes. Ana será o nome que darei a él. Ana é gentil, anjo da guarda, imposible imaginar a vida sin ela. Sus cualidades son a vontade, a generosidade, a inteligencia, es compasiva, amigável y querida por todos. Eu entregué meu corazón, mudé meus hábitos, isso tornou imposible dejarla ir. Isso é incrível, incrivelmente difícil. Ela prometeu un relacionamiento permanente y eu acreditei. Estaba enganado. De sorridente se transformó en hostil. Estou testimoniando un lado dela que até então desconhecia e isso é decepcionante. Minha mente está exclusivamente voltada para ela. Esta narrativa destaca as complexidades e os desafios de um relacionamento onde ela,
enfatizando su importancia, referidos a ella y a ese relacionamiento, enfatizando la importancia y las dificultades no momentos que él escribe. Él le dice, una esposa de verdad, ella precisa se sacrificar y contribuir respetando, sometiéndose a hombre, honrándose a un marido, ser altruista, paciente y dar amor incondicional y no de forma transaccional. No es que el hombre es más fuerte que la mujer, por naturaleza espérase que él esteja ao chefe da família. Ella no me demuestra lealtad real, esconde conversa. Una esposa íntegra no tiene nada a esconder. O sexo entre nos, que de inicio era ótimo, disminuyó de frecuencia o que me deja impaciente y frustrado. Ella se transformó en una vacía. A partir de ahí, y con la desconfianza alcanzando niveles insoportables, José se ve transformado y planea el fin de la vida de ella y a propia. Compra un arma y establece una data. Ana, sorridente, le solicita se mudar de casa y a veces o llama de loco. Ana se transforma en una cadela condescendiente, arrogante, sarcástica, cartabele, ¿no? Ella no me da la paz que tanto necesito. Me siento traído, humillado. Ella fala con voz amigable y suave, ingrata, desleal, traicionera. Estoy pronto para acabar con este sufrimiento. Vida manchada, interrumpida, denegrido, quiero gritar. Eso no pasa de un crimen pasional. Fue una decisión absolutamente loca. Sé que puedo perder, mas você, Ana, será derrotada. Finaliza haciendo una descripción pormenorizada de lo que acontece con el cuerpo após a morte. Dice, o fin da vida no es importante. Lo importante es valorizar a vida, los amigos, la familia, o amor, aceitando las cosas como son. Esa es la vida real. Perdió propósito y un hombre sin propósito no es señor de su destino, ni capitán de su alma. Ella era mi áncora, si no existe más, no me importo en existir. Finaliza la carta con lamento profundamente, punto, paz. 6 años de relacionamiento que acaba no asesinato de Ana, feminicidio y suicidio de José. O aumento do feminicidio es notorio y él adquiere formas variadas, tipificadas por la legislación vigente. Yo preferí hacer este recorte centrando na violencia doméstica, especialmente atingindo o casal. O segundo punto que abordaré se refiere a tiempo histórico que nos toca vivir. Visitaré varios pensadores, comenzando por Mauro Mendes Dias, en su magnífico libro Discurso de Estupidez, onde define a cena actual na retirada da voz y na proliferación das vociferaciones, carregadas de odio, impidiendo o imposibilitando el diálogo. Las vociferaciones emergen en acto como duplo comando do supereu, imperativas, exigentes, ley en acción, con fuerza de obligaciones imperiosas y culpas reiteradas, incitando, por otro lado, a transgresión das limitaciones simbólicas. Opera de esta forma a ley do gozo inmediato que el mercado capitalista acolhe y estimula. Mercaderías, desde bijuterías a armas letales, que existen para ser consumidas. Hay que alcanzar a meta y así o ciudadano se transforma seducido en consumidor. Lo que debería preocupar es que o solo en que las vociferaciones prosperan es adubado pelo odio y pela certeza. Lacan, Los complexos familiares, un trabajo de 1938, escribe sobre los efectos psicológicos decorrentes do declinio social da imago paterna.
dice, hasta los últimos años de seu, no, eu não, eu digo que hasta os últimos anos de seu ensino, Lacan abordou a lei de castração na operatória dos nomes do pai. Mauro se serve da recomendación de Lacan para quien a los canallas debería se les recusar as análisis. O autor do discurso de estupidez afirma que os estúpidos serían los canallas. Os canallas que son, con análisis se transforman en bobos, dice Lacan, imbecis, idiotas, isolado, apartado, no faz lazo, no incluye u otro. Sabe o que es mejor para otro, que ser o grande otro de alguien. Lacan se refiere a los canallas, no seminarios 7 da ética, no 17 os discursos, y no 19 os saberes psicanalíticos. O canalla é o amoral, carece de responsabilidad subjetiva, prefiere culpar a los otros. Contardo Caligares, un excelente texto sobre la seducción totalitaria, formula una tesis sobre este fenómeno que instala al líder en un lugar absoluto por dispor de todas las respuestas. Os sujeitos sucumben se tornando instrumentos, paixão então pela instrumentalidad. Os jovens, cautivados, ya no precisan se preguntar pelo destino, u otro sabe y responde. ¿Cómo no seguir Hitler, encarnación de Dios, vociferando a solución final? O enemigo identificado y atingido por un odio devastador mortal. Sabemos a solución final. Charles Melman, adentrando no malestar na civilización hoy, nos fala de una nueva economía psíquica. Toma esto parafraseando Lenin, cuando fala de una nueva economía política. Producida esta nueva economía psíquica por una mutación socialmente inédita, produciendo efectos a observar la vida de un individuo como una vida colectiva. Él nos va a observar a crisis de referencias que puede producir consecuencias antropológicas considerables instalada por la economía liberal desenfreada, dando origen a una subjetividad que se acredita no devedora do producido por las generaciones precedentes, o sea, produciendo un sujeto que puede hacer tabua rasa de seu pasado. Él le llama esto hombre sin gravedad y sujeto atópico. Para poder gozar a cualquier precio, en esta nueva economía psíquica, como Melman coloca, esta se sustentaría en la foraclusión do nome do pai, o explicaría, o se justificaría pela foraclusión do nome do pai na cultura. Jean-Pierre Lebrun considera estar viviendo o fin do patriarcado y con él o advento de una forma social baseada no desmentido, no verificable en la perversión como estructura subjetiva, sino na perversión común, perverso sin outrem. O objeto de consumo, especialmente cuando feticizado, ofrecería una solución posible, imaginaria, claro, ao desamparo. Sabemos que a sociedad de consumo lleva a un gozo sin límites, porque límites no se alcanzan. Por último, mismo sabiendo que no faltan pensadores preocupados con la actualidad, debo mencionar Silvia Amigo, psicanalista renomada, alertando sobre fenómenos que expresan violencias discursivas, siempre que o real sexual se encuentra segregado. Cuando os pais nomeiam seus filhos para, criando así clones do outro, ecos de sus voces. Embora os progenitores ni desconfíen esa misión que legan a ser rebeldes. Otros, sabiendo, tornan seus filhos objetos de exhibición. Por otro lado, o transexualismo en las crianzas y en adolescentes preocupa e interroga cobertos
pela névoa da teoria de gênero. Sin esquecer y reconocer las conquistas do feminismo y do discurso de género, de la concretización da igualdade jurídica, do direito a voto, posesión y disponibilidad de dos bens, patrio poder sobre os filhos, representación nos cuadros decisorios do Estado, reconocimiento para homosexuais, travestis, transexuais, no otorgar derechos jurídicos para uniones, adopción de crianzas, conformación de familias diversas, etc. A psicanálisis baseia su eficacia na sustentación das diferencias y ofrece su intervención a todos los que, interrogados pela su identidad sexual, solicitan una escuta pessoal, para que en nombre de las diferencias no sea necesario forfluir a diferencia, dando lugar ao avanço de violências discursivas. Neste momento, desejo abordar o tema do amor e do ódio para resgatar nosso caso clínico, porém preciso contextualizar melhor. O contexto é o mundo ocidental e cristão, incluindo desde a Igreja Católica, o protestantismo, as igrejas neopentecostais. Diferentemente das religiões romanas, do animismo africano, o grande, greco-romanas, ¿no? No animismo africano también, o grande temor es que o desejo sexual y a fecundidade desaparezcan, que os dioses os abandonen. Observamos que a valorización da mulher es debido a dos factores. Por un lado, seu poder gerador, y por otro lado, o poder de despertar desejo. Con la religión cristã, a religión do amor y do perdón, existe a certeza de que Dios no nos abandonará. Y eso exige que nos tornemos hombres máquinas, dice Melman, que sacrifiquemos nuestra existencia, nos transformando así en funcionarios da vontade divina. Tal vez seria. Agora, continuo. En fin, o discurso do capitalismo reina inevitablemente, o que faz que a cultura do amor zozobre como barco à deriva. Lacan não deixou de se referir ao amor durante todo o seu ensino. Não poderia ser de outro modo, já que a prática analítica cria um novo amor chamado de transferência. O tema do amor e do ódio é amplíssimo. Tentaré resgatar a problemática estrutural destes sentimientos e a incidência na vida individual quando os sujeitos são tomados de corpo e alma, e especialmente as mulheres, que são suas vítimas. Eu vou diferenciar aqui o que Gerard Pommier sublinha. Cuando él escribe, hay un libro sobre este tema que se llama así, O poder erótico da cólera, porque él dice que es necesario un poco de odio para, digamos, mantener la relación sexual. Es necesario, dice él. A gente observa esto, muchas veces después de una briga, o casal se une en un encuentro amoroso, ¿no? Entonces, posible, hay que diferenciar otro se tiene que colocar otro mismo. Mas esto es como son como jogos do amor, podríamos decir, ¿no? Aunque Lacan se refiere. Yo me estoy refiriendo a otra cosa, ¿no? Certo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza do amor que no seu bollo se transforma en ódio? ¿Será que o bom encontro do amor resolve a dor de existir de cada uno nacido no desamparo originario, salvo pela chuva das palavras amorosas da mãe? Primeiro amor inscrito no jogo a dois das trocas en que se doa o que no se tem no dizer de Lacan. No para completar o engano, sino para inscrever a dádiva de no fazer de dois. O famigerado axioma no há relação sexual se deixa ouvir desde o começo, graças a Deus. Assim, os humanos crescem e buscam o amor sem saber que será preciso enfrentar gozo nocivo.
maligno, que se apresenta como verdadeiro problema do amor. Freud y Lacan no dejan de se referir ao amor porque escutan de seus pacientes os sofrimentos de amores tantas veces no correspondidos na medida dos desejos. No Seminário Vinci, dictado nos anos 72 e 73, o amor, dice Lacan, e o gozo sexual dos parceiros não andam juntos, porque o gozo não é signo do amor. Assim, Lacan exprime o malentendido do encontro amoroso. Una frase o dice: no me olhas desde o lugar en que te vejo. O amor, na vida do casal na actualidade, se inscribe de forma diferente a partir da revolução feminista, questionando cada vez más o que durante séculos permaneció incólume: a distribuição de funções dentro do lar, marido provedor, esposa dedicada ao cuidado dos filhos e do lar, y muchas veces fechando olhos para manter una unión que le garantice nombre y reconocimiento social. Tal vez a insatisfação que não deixasse de comparecer foi o estopim da nova posição da mulher na família e no social. Na psicanálise do século passado, o mestre vienense afirmava que quando o sujeito consigue amar e trabalhar, su análisis podría se dar por concluir. O mestre francés no es tan optimista. No habría tan belo fin para o malestar humano, sino frecuentemente un otro comienzo no tan belo certamente. Lo observó, por ejemplo, esto en Dora, no Homem dos Ratos. Tendencias ternas y cariñosas junto a otras hostis que llenan crueldad y deseo de venganza. En 1912, en la dinámica de la transferencia, Freud dice y se preguntaba si o amor no pertenecería ao campo do mito. Aristófanes, o da cara mitade, complemento cómico cuando no trágico, no desencadeamiento sin palabras verdaderas de un crimen irreversible porque real. Logro, engodo, falsidad esencial do verdadeiro amor leve que se funda na idea de querer o bem do outro. Lacan, no Seminário da Ética, questiona Aristóteles e eleva o bem ao bem-dizer do sujeito. O problema, o paradoxo do amor, começa cedo na construção de uma identidade. A criança se identifica e passa a amar seu corpo, sua imagem, modelo de todo amor, confirmado pela má função. Ese corpo de pronto se viste de unidade, imagen maravillosa de todo poder, porque eu, en estado inicial, se construye junto. Así, desde os primordios, o ser humano siente o sabor do amor. Ilusorio, como podemos imaginar, alimenta, serve de base ao amor que poderemos sentir por outro, un parceiro, por exemplo, no caminho da vida. O espelho donde se ve a criancinha anticipa un destino fulgurante ao tempo que o eu, a tiempo que un eu para chamar de ser. Porém, no todo é felicidade, porque ao mesmo tempo o eu se confunde con esa imagen na cual se aliena. Assim, por esta alienação no outro da imagem, o sujeito se abole o que Lacan chama intrusão primordial da imagem do outro, que dá lugar à experiência fundamental de destruição ligada à imagem do semelhante. Nesses casos, quando se é privado da imagem ideal, na qual cada se sustenta, a resposta não pode ser outra que de agresividade como experiencia de destrucción. Puede surgir otro sentimiento también, odio como experiencia de maldad, desear o mal do otro, ¿no? Observamos que en la medida que el sujeto accedió a una instancia tercera simbólica, a absorción especular fica perturbada y pierde su poder, felizmente.
En 1973, en Seumais ainda, Lacan hace un elogio a odio. Lembremos que hubo también elogios a histeria, elogios a locura. Ahí dice, le produce un neologismo que llama amodio, enamoración en francés, ¿no? Odio, no quiero mal do otro, destruirlo, eso sería agresividad. O odio a maldade é o que cai mal quando se quer o bem do outro e as coisas dão infalivelmente errado. O outro não querendo saber de meu bem, sabendo seu bem. Acceder ao ser do outro é o ponto extremo a qual se aspira no amor, porque a relação de ser a ser não poderia ser um pouco mais harmônica. Lacan responde, o verdadeiro amor es relieve, debería desemboca no odio, por transpor o limite da amizade de querer o bem do outro. Efeito de relação especular narcísica que no Seminário 9 Lacan explicita assim, eu só amo meu corpo, mesmo quando este amor eu o transfiero para o corpo do outro. ¿Por qué en todo amor es siempre recíproco? Porque amar es ser feito enamorado. Amar a otro y por ese movimiento me transformo en objeto de ese amor. ¿Mas de dónde procede o amor? Da propia falha. Amo porque me falta. Porém, estando ausente esta falla, dice Lacan, es ahí donde se sitúa o eros do psicotizado. Ahí donde se sitúa o supremo amor, límite mortal do narcisismo, como si o psicótico realizase o que se llama o amor loco, a paixão súbita. Freud supo observar que o fantasma masculino nutre seu erotismo quando a mulher pode ser a outra. Assim, ele pode denegrir. Nos tiempos actuales, en que a mujer ousa dizer seu desejo, embora não provocando isso, faz que a relação dual se instale. A castração no homem se ofusca e o desejo de morte se estabelece. José, o homem que passou ao acto, seria psicótico? Não sabemos. Sim, podemos conjeturar que quando se olhou no espelho da mulher amada e perdida, se vio siendo de ninguém. Vida acabada, interrompida, objeto excluido, rejeitado, decide comprar un arma para que ella no viva y quer destruirla. Pura venganza, tal vez. ¿Tería habido posibilidades de un análisis? Probablemente no. Una carta figura posibilidades de una terapia de casal que nunca aconteció. Para finalizar, una carta ficó. ¿Cuál sería el destino de ella? Ese último acto subjetivo, pena que nos sirvió para evitar ese trágico e irreparable final. Ahí terminé. Incrível. Muito obrigada, Maria Angélica, por essa construção muito sensível, muito um enredo, enfim, muito interessante, que acho que prendeu todo mundo, assim, ao menos me prendeu. Bom, a partir dessas duas intervenções que vocês escutaram, vocês podem participar fazendo perguntas, quem quiser, ou também podemos dar largada fazendo nós mesmos outras perguntas, mas sempre gostamos de dar prioridade a quem se inscrever aqui para fazer perguntas. Quem quiser. Eu o que gostaria de colocar es que cuando a Natalia Polacci dice que habría reuniones de hombres que estarían, digamos, que serían violentos o que tenían tantas dificultades matrimoniales, esto me pareció muy interesante, porque efectivamente, si existiesen más estos espacios, probablemente muchos de estos casos serían evitados.
Eu quis colocar aquí, por un lado, o tiempo que estamos viviendo, y también cómo o amor se puede transformar en odio, y indo mucho más além de aquilo que puede ser una agresión verbal, que a veces ocurre no pasado, ¿no? Mas eu só queria comentar isto, e quando esta carta me chegou, eu não conheço esta pessoa, me chegou fortuitamente, eu pensei, eu tenho que dar voz a este homem, a esta história. Uhum. Maria Angélica, você pensa nessa... Sim. só existe ódio onde houve amor, então, nesse sentido, No, que no só... necesariamente, no. No, yo pienso que claro, que probablemente la relación de amor es una de las relaciones más complejas, ¿no? Que existen. Más complejas y más oriundas, porque nacemos por amor de otro, porque, digamos, hacemos análisis en amor de transferencia. Entonces me da impresión de que, de facto, a veces podemos tener una idea o una imagen un poco idealizada también de amor, ¿no? Y sabemos que esto también mudó mucho con los últimos tiempos. Entonces, por eso me pareció muy interesante, me pareció necesario colocar estos pensadores, existen muchos otros, donde nos han trabajado mucho, pudiendo desentrañar cuál es esto, porque si estamos en un mundo que parece ser más psicótico que otra cosa, conforme Melman, o tal vez perverso, conforme otro autor, si Lebrun, o si, digamos, hay violencias discursivas, estamos efectivamente en tiempos muy complejos. Y en estos tiempos complejos sabemos porque eu fiz o recorte de esto, porque el feminicidio era nuestro tema. Eu sé que o tema es muy amplio, a Natalia o esclareció más, cuántas veces que es por el fato de ser mujer. Yo quise entrar esto, para hacer un recorte, a partir del momento en que me llega esta carta, y entonces pensé, porque también es frecuente que esto se dé de una forma muy trágica en la relación de casal, ¿no es? Entonces, más al mismo tiempo quería marcar en qué tiempos estamos viviendo, y en estos tiempos que, digamos, obviamente a mujer pasa a tener voz, pasa a tener condiciones, pasa a tener eso, lo debemos al feminismo, también a teoría de género, debemos esto que colocó a mujer en otro patamar social y familiar. O sea, mujer no acepta ser aquella que aquella, digamos, que cuida del hogar, y aquella que, o marido, un poco causó, yo pensé que ingenuo, ¿no? Que ingenuo, yo sé, o sé ninguém, que acaba siendo sé ninguém, coitado, más que ingenuo, porque él le dice que a mujer tiene que respetar, o sea, como él tenía una idea de esto, como él no se tenía ayornado, no estaban los tiempos actuales, digamos, como para pensar que a coisa no funciona así. Mas muchas veces, obviamente, hay muchas dificultades para entender este lugar que a mujer ocupa actualmente, ¿no? Mas, así, a Jandira ya quiere falar. Isso, vai, Jandira. Jandira. Te desmuta, Jandira. Aí. Eu só queria engrossar o caldo da discussão, que acho que vai, sei lá, é ampla, né? Lembrando que até na atividade última do Mauro aqui em Curitiba conosco, esteve presente o Jacinto Miranda Coutinho, com uma intervenção que ele é do campo jurídico, e ele é advogado criminalista, mais especificamente, e ele dizendo como é que aumenta-se cada vez mais o número de penas para tentar uma contenção do feminicídio, de alguma maneira, da agressão à mulher, e os casos aumentam. Então,
queria pôr isso em jogo, porque a Natália traz as tentativas de prevenção e, ao mesmo tempo, esse debate que talvez esteja acontecendo no campo jurídico do aumento do número de casos, mesmo apesar do aumento do número de penas. Claro, Pois é. queria para ampliar o debate também, né? Porque é isso. Jandira, só aproveitando que a minha questão, eu tenho duas questões, mas uma vai de encontro com isso, que eu fiquei sabendo e queria perguntar até para você, Natália, se você tem notícias disso, e você, Maria Angélica, também, claro que pensa disso, porque eu acho que isso nos concerne. Existe hoje uma dificuldade jurídica, porque no amparo à vítima, há uma preocupação de que quando a vítima faz o relato do caso, então ela vai lá fazer a denúncia, para fazer a investigação é necessário que novamente ela reconte a história, né? E nesse recontar da história existe uma proteção de que ela não reviva o trauma. E aí alguns advogados orientam que não fale nada, e com isso existe uma dificuldade de penalizar o agressor. Então, hoje em dia, nós também temos esse grande complicador nesses casos, porque é respaldado na ideia de que, ao relatar novamente a experiência, se revive o trauma. Então, eu acho que isso é complicado. Eu queria ouvir vocês nesse aspecto também. Natália primeiro, vai Natália. Natália, se você tem notícias disso. Sim, acho que todos comentários muito pertinentes, muito interessante esse diálogo, né? Eu acho que falando dessa primeira das questões de tipificação penal e como se aumentam as penas e a gente não percebe um reflexo, pelo menos imediato, na redução dos casos, essa é uma discussão bem profunda, assim, do sistema de segurança e de justiça, né? Qual o impacto do aumento de pena em diversos crimes? No geral, se tem uma percepção de que, assim, algum aumento de pena pode ter impacto, especialmente quando a gente passa de penas que são de cumprimento em meio aberto, então penas de multa, penas de prestação de serviços, etc., para penas de regime fechado, acho que aqui a gente tem uma série de impactos, inclusive de estrutura, de sistema carcerário, de criação de vagas, etc. E acho que esse é um movimento que o brasileiro assim consegue perceber que passa de algo que é percebido como mais impune para algo mais está sendo punido com mais seriedade, digamos assim, né? Ainda que não necessariamente precise ser assim, né? Como a gente comentou, essas iniciativas de rodas de conversa com homens, etc., muitas vezes elas são casadas com algum tipo de pena criminal, justamente para evitar essa revitimização. Então, não necessariamente só a pena criminal, né, de cumprimento, por exemplo, de tempo de cadeia, né, como se fala de forma coloquial, vai ser considerada tão importante. Agora, mais do que o aumento de pena, porque hoje, na verdade, vou dar um passo atrás, só para a gente estar todo mundo na mesma página, né? Hoje o feminicídio, ele é considerado uma qualificação, um qualificador do crime de homicídio, né? Então, ele é um elemento que agrava o homicídio, justamente por consolidar esse entendimento. Antigamente a gente escutava muito, né? Que eram crimes passionais, matou por amor, matou porque amava demais, né? Tinha um pouco essa romantização dos casos. E a lei de 2015, ela vem firmar assim, o pé num entendimento que hoje é o mais corrente internacionalmente, de que são crimes, não são crimes de amor, são crimes de ódio. E por isso que ele entra como uma qualificadora, assim como outros crimes de ódio, por exemplo, por outras motivações, também entram como qualificador do homicídio, aumentando a pena, dificultando qualquer acesso a gradações, né, semi-liberdade, etc.
Então, hoje já tem uma pena, assim, uma das mais duras do nosso Código Penal. E aqui a gente também costuma falar de uma diferença, que especialmente nos casos de homicídio e também nos casos de agressão não letal, pode fazer diferença, mais do que aumentar a pena, é a certeza de que haverá alguma punição. E aqui eu estou falando mais da diferença, assim, entre a gente conseguir identificar o agressor e encontrar elementos que sejam prova, né? Porque, claro que em muitos casos é difícil encontrar esses elementos, ainda que hoje a gente tenha muitos recursos, né? O mais interessante é a vítima chegar, fazer a denúncia, já ir para o exame de corpo de delito, ou se tem coisas de mensagem de celular, se tem gravação ambiente, se tem gravação, até agora, até aquelas câmeras de farda de policial conseguem gravar alguma dinâmica ali no momento de chegada dos policiais. Então, hoje a gente tem muitas possibilidades diferentes de produção de prova que aumentam essa responsabilização. E a gente tende, enfim, tem pesquisas até que vão em direções diferentes em relação a isso, mas a gente tende a falar mais na importância da certeza de alguma punição do que do tamanho dessa punição, digamos assim, até porque a gente enfim, faz alguns grupos focais, etc., conversando sobre isso com as pessoas, e a gente vê, enfim, no sistema brasileiro, né, as pessoas têm algum medo de ir para a cadeia, né? Estar numa cadeia brasileira média é uma coisa horrorosa. Então, estar nessa cadeia por 5 anos ou por 7 anos é bem horroroso igual, sabe? Um pouco que é mais a questão da certeza de que eu vou para a cadeia do que de quanto tempo eu vou passar lá, sabe? De aumentar de 10 anos para 12, de 12 para 15, de 15 para 20. É mais a certeza de que eu passarei 5 ou 10 anos na cadeia que pode ter um efeito dissuasório do que o tamanho da pena. E aí aqui a gente fala muito na importância da gente investir mais na fase investigatória, né? A gente fala no Brasil muito de segurança pública com a polícia militar, né? Ou as brigadas militares, né? A polícia que está ostensivamente na rua, que é claro, é fundamental, é importantíssimo, mas muitas vezes a gente fala pouco da polícia investigativa e eles que têm que conseguir coletar as provas adequadas para que a pessoa seja processada e seja punida. Então, acho que em relação a essa questão do tamanho da pena, essas são algumas discussões interessantes. Tem uma coisa também que a gente tem acompanhado nos últimos anos, que é até a criação de novos crimes, de condutas que antes não eram percebidas como agressão. A gente teve casos bem emblemáticos, acho que em 2017, por aí, em que foi tipificado o crime de importunação sexual. É o crime, por exemplo, muito comum em transporte público, né? Aquela coisa dos homens que, enfim, abusam sexualmente de mulheres dentro do transporte público e que não era considerado crime, assim, isso não era considerado uma agressão até, sei lá, menos de 10 anos atrás. Então, esse tipo de mudança desses graus não letais de violência também serem reconhecidos como violência, também serem tipificados, punidos, responsabilizados, etc., eu acho que pode ter mais impacto do que a gente aumentar uma pena de cadeia de 15 para 17 anos ou de 20 para 25 anos, né? E aí, só brevemente também sobre essa questão do amparo à vítima e etc. é, Entendo essa preocupação, né? De fato, a vítima precisa ser ouvida, assim, tanto porque a gente precisa ter acesso ao relato, para o delegado, para a delegada saber que provas ele pode coletar e etc. Então, é parte fundamental do processo que haja uma escuta dessa vítima. O que a gente fala muito é que precisa ser uma entrevista, né, e uma escuta qualificada. Então, precisa ser alguém que sabe fazer isso, porque não é uma escuta de me conta aí, o que que aconteceu? E fala logo, sabe? Tem que ser uma escuta cuidadosa, uma escuta que talvez precise de momentos de pausa para a pessoa se recuperar, para ela tomar uma água, para ela conseguir continuar, e as perguntas serem feitas com cuidado, etc. Então, a gente fala de tem que ser feita uma escuta, mas tem que ser feita uma escuta cuidada. E o que tem que se evitar é uma reiteração, assim. Então, às vezes é isso, um atendimento ruim de segurança pública. Pode acontecer da pessoa fazer o relato, e aí, na verdade, o delegado que atendeu não vai ser o delegado que vai continuar no caso. Então, ela tem que relatar de novo. E aí, quando chega o advogado, ela relata outra vez. E aí, quando chega na audiência, fala, fiquei com uma dúvida, o delegado saiu de férias, você conta para o delegado que está cobrindo as férias dele, aí ela tem que contar uma quarta vez, uma quinta vez, e aí, possivelmente, para pessoas não preparadas. Então, isso que a gente chama de revitimização, na verdade, não é uma escuta, é a escuta reiterada, então você ficar fazendo a pessoa contar 10 vezes a mesma coisa, ou uma escuta muito não preparada. É isso, uma escuta sem nenhum cuidado e sem algum tipo de acolhida, né, a essa vítima. Eu responderia agora um pouco.
Eu acho que o problema é sumamente complexo y Natalia nos trae algo así como qué hacer cuando esto ya acontece, ¿eh? O en todo caso, cómo ayudar a las personas que sufren de esta manera. Eu me lembro, y retomo un poco lo que Yandira decía, porque a medida, y probablemente por esto, nosotros, digamos, si yo me refería a mi mamá, me refería a estos autores, él es fundamentalmente, mencioné, también ahora menciono otro, que es Henri Finier. Me lembro como él falaba cuando estuve aquí en el año 2002, él nos falaba ha sido aumento de la judicialización, o sea, cada vez más leyes, ¿eh? Entonces, cada vez más leyes para impedir aquella ley que falta. Para el manecito, por exclusión, en todo caso, estaríamos algo así como una sociedad psicótica psicotizante, o en una sociedad perversa, ¿no? Entonces, y Lacan, que ya coloca esto, no son estos autores sino que Lacan ya colocaba esto como declinio da imagen social do nome do pai. Entonces me da la impresión, esto nome do pai, tal vez para Natalia, o que esto significa es que aquel que en todo caso, a la instancia que se encargaría de establecer a ley que, digamos, que ordena tanto a polis como a ley que ordena o inconsciente. A polis sería bom también, mas eu acho que a polis anda por caminos, digamos, bastante nefastos, bastante nefastos. Hay gente observando también las guerras que están ocurriendo por ahí, ¿no? Más yo diría que esta judicialización extrema compensa algo que de alguna manera está haciendo agua permanente. Esto no es, esto también es como para pensar, como Mauro estaba hablando la vez pasada, o aumento de las iglesias neopentecostais, que están mucho más guiadas por aquí lo que sería, digamos, digamos, a posibilidades de una resolución económica, ¿no? No son las iglesias de libertades, sino son iglesias como, en todo caso, digamos, a teología de libertad, sino que esta parece ser una teología, digamos, do consumo o una teología do bienestar económico, ¿no? Entonces me parece que, y esto no es porque también, ¿qué soluciones podríamos dar a esto? Tal vez las soluciones eran un poco nos reunir y hablar aquí de esta situación social en la que estamos viviendo, donde se insere esto, cada vez más crímenes, cada vez más violencia y cada vez más leyes y cada vez, como diríamos así, tal vez porque no pensamos suficientemente que, como decía Freud, ¿no? Gobernar, educar y psicanalizar son tres tareas imposibles, más imposibles no porque no puedan ser realizadas, sino porque hay que incluir en esto algo que es la orden de un real. O sea, no tenemos que ir con ideas a tentar, digamos, educar, ni psicanalizar, ni gobernar, sino tenemos que ir con a consideración de que existo, de que hay entre los hombres hay distancias fundamentales que llevan a exclusión unos dos otros. Yo acho que es muy bonito pensar no amor y cómo el amor nos une y todo eso, más por otro lado, realmente también debemos pensar en esto cuando amor no une, cuando amor desune, cuando amor mata, que se transforma en odio, porque odio no surge espontáneamente, odio surge, digamos, no espontáneamente, odio surge en decorrencia do amor. Eu posso ter odio pelo estrangeiro, porque amo, en todo caso, aqueles que son meus semelhantes. Mas eu acho así que tenemos esto de alguna manera, estas discusiones, nos permean, nos alimentan también para nuestra clínica. No es solo para estar discutiendo, digamos, o grande panorama social, sino también para pensar en qué mundo estamos cada vez que recibimos un paciente.
Uhum. Eu fiquei escutando vocês Sim. falando agora nesse momento você disse, quando eu recebi essa carta, eu quis dar voz a essa pessoa, quis dar voz, então trazer, porque se não fosse dessa forma, nós não saberíamos, não teria essa voz. Ah, assim como a Natália também trouxe essa possibilidade de qual é o trabalho possível com esses, né, esses que perpetram, né, esses crimes. Pensando então que existem lugares diferentes, papéis diferentes, em relação a essa mobilização para o que se pode fazer, o que cada um pode fazer, o que espaços precisamos circular, o que espaço a palavra precisa circular para que algo seja possível, né? Então, pensando nisso, eu fiquei pensando também nas mídias, né? Nesse papel do que são as redes sociais e as mídias nessa transmissão né, ou como elas podem ser mobilizadas para a prevenção, mas que não é o que a gente vê. A gente vê O fake tem news, figuras, a gente não, e Susana, não só, mas claro. a gente vê figuras que se tornaram populares, personagens que se tornaram populares por compartilhar sua visão, suas ideias extremamente perigosas em relação à mulher. Especialmente tem um cara aí que teve milhões de seguidores no mundo inteiro, e na Inglaterra ele acabou sendo preso, mas que o discurso dele, a narrativa dele, é uma narrativa extremamente perigosa para todas as mulheres e também possivelmente para os homens também, porque, né? Mas em que ele reforça esses papéis, esses papéis de gêneros e a submissão da mulher, do feminino e nos dias de hoje, né? Então, muita gente seguindo, muita gente jovem seguindo essas pessoas. Então, existe embaixo desse discurso de liberdade de expressão, se acaba permitindo que né, pessoas vociferem aberrações, né? Então, eu acho que também precisamos pensar nesses lugares também. Então, criar, sim, mais espaço de palavras, onde a palavra possa circular, e para que possamos pensar, né? Não sei se você sabe desses, Natália, você sabe, porque eu até fiquei pensando, quais são, se você tem ideias, você tem notícias de intervenções bem-sucedidas na comunidade, situações que acontecem e que você viu tiveram efeitos, e porque como é possível, quanto mais reforçando, ainda assim os crimes aumentam. Onde que estamos? Então a gente não está no onde que precisamos estar? Onde que precisamos trazer a palavra para que produza outro desfecho? Sim. Essa é a talvez, pergunta de $1 milhão, né? Mas sim. a gente tem algumas pistas em termos de, talvez, assim, primeiro criar esses espaços como esse aqui, em que a gente possa discutir essas questões de forma aberta e com tranquilidade, com segurança, é bem importante. A gente fala desses círculos, né, e de conversa entre homens e etc., para que homens consigam conhecer outras formas de se relacionar, porque muitos deles, e aqui, lógico, a gente tem sempre o cuidado mais direcionado à vítima, mas muitos desses agressores foram socializados dessa forma desde muito jovens, muito crianças, e não conhecem outra forma de se relacionar, né? Então é preciso cuidar disso também. E aqui acho que tem um elemento interessante que muitas vezes essa agressão, né, ela também vem, e aqui de forma nenhuma isso se torna um atenuante, né, da gravidade da agressão. Mas muitas vezes ela vem acompanhada de também um processo de sofrimento psicológico para esse homem, tanto que muitos deles, né, chegam ao extremo de cometer suicídio logo em seguida, porque esse lugar, né, dessa masculinidade tão restrita, né, que ela só é exercida pela violência e pelo controle absoluto, etc., é um lugar muito estreito também, e também gera sofrimento, né, para esses homens que também se limitam tanto a viver, né, coisas tão específicas e estreitas. Então, a gente também fala muito sobre, sabe, na infância e com crianças e adolescentes,
falar sobre, é isso, estimular que meninos falem sobre sentimentos, está frustrado, chama frustração esse sentimento, né? Não necessariamente todos os sentimentos são violência, né? Todos os sentimentos são agressão. Existe, isso, nomear os sentimentos, conseguir falar sobre eles, conseguir expressar seus sentimentos de outras formas, e criar comunidades seguras em que consigam, né, fazer trocas sobre isso de uma forma menos sofrida, mais produtiva e mais humanizada, né? A gente vê também muitas vezes os próprios homens estão desumanizados. E aí, só um comentário rápido, eu vejo que a gente também já tem outras intervenções sobre essa questão das redes sociais, a gente também tem entrado um pouco nisso, porque de fato o que elas têm criado, não só alguns ambientes, algumas mais que outras, né? Mas alguns ambientes de discurso sem nenhum limite. E aqui, claro, tem um equilíbrio delicado, né, entre a liberdade de expressão mais a preservação de direitos também, porque discurso de ódio não é liberdade de expressão. E eles têm um elemento mais danoso ainda, que, a meu ver, são os algoritmos que reforçam aquilo que a pessoa está gostando. Então, se um garoto de 13 anos ou um homem de 45 anos curtiu uma página de uma pessoa que propaga ideias misóginas, vai começar a aparecer para ele cada vez mais páginas de coisas misóginas e produtos e cursos, porque como a Angélica também mencionou, isso também é um mercado e as pessoas querem vender curso, camiseta, arma, carros maiores, enfim, qualquer outra coisa que reforce esses estereótipos. E as pessoas vão entrando né, nesse buraco, nessa toca de coelho, e achando que esse é o normal. Veja só, tá todo mundo falando da mesma coisa que eu acredito, e não é. É só porque o algoritmo reforçou para te mostrar aquilo que ele entendeu que você está gostando. Então, também tem toda essa discussão de como as redes distorcem a nossa visão da realidade e impedem que a gente acesse visões divergentes, né? Visões diferentes da nossa. Eu acho que esse ponto, Natália, você até trouxe na tua Sí, disculpa, exposição. Paula. Estaba Yandira y después comienza usted, Paula. A Yandira estaba antes. Más Tá listo. bom. A Yandira levantó a mão faz tiempo. Segura ahí, Paula, un poquito lo que usted iba a decir y demos lugar a Yandira. ¿Puede ser? Hum, a minha praticamente já foi respondida pela Natália, porque a minha pergunta era o que acontece nessas rodas de conversa, e eu acho que um pouco ela explicou, né? São conversas. Eu tinha entendido inicialmente que eram conversas entre aqueles que cometiam crimes, mas pelo jeito não. Ficou meio confuso para mim. Existem modelos diferentes. Existem modelos de intervenção só com homens que cometeram alguma agressão e estão no processo de responsabilização, e aí são esses homens, acompanhados de um mediador, no geral também um homem, que ajuda a orientar um pouco essa discussão. Então, a falar o que eles sentiam, por que eles cometeram esse crime, de onde vêm essas crenças, e se existem outras possibilidades de relacionamento, e se eles conhecem outras referências. Então, esse processo mediado, mas sim que é um grupo de homens que estão cumprindo nossa por agressão. E existem também rodas mais livres. Então, por exemplo, a gente já fez um projeto em que a gente discutia com jovens de uma escola o que era masculinidade para eles, o que era ser homem para eles, o que era ser mulher também com as adolescentes. Então, processos que aí são mais, digamos, formativos e talvez com um elemento mais preventivo. Sim. Sim. Ok. Ahora sí, Paula. Paula, A ver, contigo. sí, Ai, deixa eu retomar aqui a minha ideia. retoma. Pera. Primeiro que eu acho que a gente, quando a gente fala a partir da psicanálise, a gente sempre tem um desafio gigantesco, porque aqui a gente, claro, está na extensão e a gente tem que entender que tem a singularidade de cada caso e poder interrogar cada caso. Mas nós temos sim hoje, e eu acho que é algo que a gente vai ter que pensar os efeitos disso e como poder interrogar, que é isso que você está colocando, Natália, que tem uma máquina funcionando hoje, e tem efeitos que é a internet. Vou colocar, a internet porque não é mais só
a gente poder dizer que é uma relação de consumo apenas, de aquisição de um objeto. Porque quando você consome a internet, você se torna objeto justamente disso. Eu achei super interessante quando você relembra a questão do algoritmo, porque sim, tem todo um encadeamento do pensamento, e eu achei interessante que você coloca porque é verdade, acaba aniquilando a diferença, que é o problema da vociferação e do discurso de ódio que hoje a gente vive, e que eu penso que o que eu achei interessante da tua fala, e eu queria resgatar até esse ponto, é quando você colocou a violência a uma mulher, por exemplo, que está vestida de uma determinada forma. Porque aí a gente tem duas dimensões da violência do feminicídio, que seria, então, essa dimensão que a Maria Angélica toca, e acho que fez uma exposição que esclarece, então, amor-ódio, né? Então, o amor e a outra face disso, como que aparece, mas também a passagem ao ato e tudo isso que envolve quando está numa relação, né? Uma relação, não relação, vamos deixar claro. Mas você também traz esse outro ponto que seria uma violência na aniquilação do outro totalmente, porque está diferente ou porque está de alguma determinada forma. E eu achei interessante para pensar o quanto que, de repente, a gente pode recorrer às leis jurídicas, parece que outras leis não estão operando aí, né? E então eu queria retomar esse ponto, porque aí isso coloca essa violência num outro campo também, que eu acho que é muito que o Mauro acaba trazendo no livro dele, que é um livro muito bom, que é o Discurso da Estupidez, e tem o outro da Barata lá, que agora esqueci o nome, que eu acho que também vale muito a pena, porque tem uma dimensão de real que está em jogo aí, que eu acho que a gente também poderia discutir mais, mas aqui para não aprofundar tanto na questão em si teórica, eu queria, de repente, ouvir vocês um pouco mais nisso. Tal vez alguien gostase de participar, nuestros colegas, tal vez con aquello que, bueno, con aquello que pudieron escuchar ahora aquí, y también con esto que vocês, la mayoría de nuestros colegas, debe estar ejerciendo clínica, ¿no? O sea, algunas personas que tal vez más jóvenes se están iniciando en ese percurso. Mas yo pienso que la mayoría de los que están aquí ten clínica, y de alguna manera, como ellos perciben también esto que es o mundo actual, que esto ya comenzó a mudar hacia los años 60, digamos, de los séculos pasados ya, y como para decir así de forma más contundente, y entonces este es un camino sin retorno. Hay ciertos caminos que no, digamos, es como si el mundo siempre fuese para frente. Vivieron, digamos, nuestra civilización vivió un tiempo también que ficó muy estagnado, que fue durante la Edad Media, mas fuera visto, digamos, a secuencias, digamos, las formas de vivir en el mundo, ellos se fueron transformando, ¿no? O sea, no permanecieron, no se mantuvieron siempre las mismas. E eu acho que a posição da mulher tem desencadeado isto, e isto é irreversível, e era justo que ela pudesse, digamos, escolher isso, ter voz, poder decidir, poder votar, poder trabalhar, poder, digamos, dispor de seu dinheiro, etcétera, etcétera. Porque a gente sabe que, de alguna maneira, o desejo sexual. E eu gostaria de que pensamos isto, não? Por que a mulher desperta todos estes sentimentos? O que eu tenho encontrado naquilo que consegui
digamos, construir así para meu texto, era que, claro, a mulher não é outra que aquela, digamos, que pode gerar, né? O sea, veja no poder da geração que do corpo de uma mulher possa sair outro ser humano. Isto é uma coisa extraordinária. Eu me lembro de ter tido um paciente, por exemplo, e sei que isto ocorre, tive um paciente faz muitos anos, mas sei que isto ocorre, não? O sea, él invejaba mucho a mujer cuando él estaba grávida, porque él deseaba mucho. Este poder, digamos, gerador es una cosa extraordinaria. Por otro lado, a mujer, digamos, desperta deseo sexual. No que o homem no desperte también, mas a mujer es, digamos, bueno, desde a canción se refiere a esto. Claro que hay canciones también para los hombres, charmosos, bonitos y que despertan deseo, ¿no? Mas de todas maneras, cuando nos pensamos en una moza bonita, nos sale a canción a Garota de Ipanema. Entonces, tenemos que pensar que es de fato a mujer como objeto de deseo y también con este poder gerador. Porque inicialmente en la cultura, no en la civilización, digamos, a mujer geraba porque pasó do lado de una pedra o porque esto que es o animismo, hacía no necesariamente que geraba porque estaba casada, etcétera, etcétera. Esto ha sofrido una transformación muy grande en nuestra sociedad. Mujeres que hay menos hijos, a mujeres no se interesan tanto, digamos, por mantener, digamos, solar, o sea, tal vez su fuente de mayor satisfacción, es como si a satisfacción fálica tuviese sido un nuevo campo, que es un campo de trabajo, que es un campo de... Y esto es innegable, es así. Las mujeres ya no, digamos, no les satisface vivir, digamos, como en otro tiempo, como hace 100 años atrás, digamos, donde el marido era el proveedor, exactamente, y era quien se ocupaba de hablar y quien fechaba los olhos. Ahora no, ahora los hombres viven con mucho miedo de que sean ellos los traídos. O sea, todo tem mudado mucho. Estamos frente a una nueva consideración donde sería, digamos, el grande campo de las mudanzas sociales y en esto donde son el campo, o pequeño campo, digamos, la relación entre hombre, a mujer y a familia, ¿no? ¿Alguien gostaria? Sí, vamos a continuar falando, que temos um tempo ainda, Temos ainda pelo alguns menos temos minutos. 10. Natália, Sim. você quer responder à Paula de uma maneira que ela interrogou um pouco sobre esse lugar da mulher, né, desse aniquilamento, desse... Uhum. Dessas Sim, o que a mudanças, gente... não? Sim, fala, Claro. fala, Natália. Sim. Acho que é muito na linha do que Maria Angélica vinha trazendo, né? A gente vê que quando há essas mudanças, né, de papéis sociais, digamos assim, que são esperados, né, das pessoas. E aqui acho que é muito num lugar de menos dizer que agora o papel social da mulher é também trabalhar e ganhar renda, etc., e terceirizar o cuidado, etc., mas muito num lugar novo de escolha, de ter o poder de escolha. Pode ser que a mulher escolha ficar em casa cuidando dos filhos e etc., e tudo bem. E pode ser que ela escolha fazer uma atividade remunerada fora de casa e etc. Então, acho que esse poder de escolha, né, de fato muda essa relação, né, que antes era muito estática e hoje talvez ela seja mais dinâmica, ela seja dessa forma no momento, dessa forma com uma mulher, de outra forma com outra mulher. E acho que, de novo, talvez necessário, né? A gente tem discutido muito essas mudanças para as mulheres, isso é muito importante, a gente precisa continuar discutindo, mas também discutir mais essas mudanças para os homens, né? A gente vê muito, é isso, de novo, essa concepção mais antiga, né, de masculinidade, como o homem que é o provedor e o controlador e o chefe, né, de família, e que hoje não tem muito mais espaço nessas outras configurações, né? Pode ser que em algumas configurações ainda tenha, mas de se reencontrar. Então, talvez seu valor não seja ser provedor, né? Seu valor é ser uma pessoa incrível, com várias valências, e sua própria personalidade, seus exercícios, suas opiniões, sua criatividade, todas as outras valências e outras potências do homem que antes a gente nem dava espaço para que elas se expressassem, né? E aí, acho que, de novo, né, também repensar essa masculinidade muito vinculada a controle e violência,
que também acho que isso traz muito sofrimento para os homens, no lugar de que a única forma de expressar emoções que era socialmente aceita é pela violência e pela raiva, né? E aí a tristeza vira raiva, a frustração vira raiva, tudo vira raiva. E talvez ele precisar encontrar o espaço de expressar essas emoções de alguma forma que seja confortável e que não gere a violência, né? Não desemboque na violência. Mas acho que pode ser um momento muito transformador e muito bonito, assim, também, para os homens se encontrarem e conseguirem se expressar e ver o seu valor, para além de ser um provedor, né? Eu Sí, gosto muito de pensar nessa más, imagem. sí, es una aposta interesante, es una aposta llena de esperanza. Como decía un joven amigo mío, que decía fulano, se refería a otro, ¿no? Más noviño que él, y decía, él tiene las ilusiones intactas, decía, porque él ya tenía pasado por algunas cosas que las ilusiones ya no estaban tan maravillosas como le pensaba. Eu diria, Natália, é interessante isto, mas também é interessante poder pensar que é verdade, o homem está em um lugar que não sabemos, nem sabemos muito bem qual é a dele, nem sabemos bem como ele está nesta nova, porque ele recebeu de seus pais outra maneira de agir. Estou falando de homens que estão, por exemplo, neste momento, em borde dos 30, 40 anos. Não estou falando de jovencinhos, estou falando com homens de um pouco mais de idade, tuvieron pais, que en este momento ya deben estar con 70, 80, una cosa así, tuvieron pais que ocupaban otro lugar social, digamos, dentro de la familia, que eran más respetados, ¿no? Más respetados, sei lá, embora as mulheres también trabajasen. Se deslocó esto que es a satisfacción. A mulher de hoy en día no tiene mucho valor, donde você va, no preguntan tanto cuántos filhos você tem, no. Pregunta aí em que você trabalha, o que você faz. Então, a mulher se destaca por aquilo que ela faz, por aquilo que ela, digamos, conquistar o campo do trabalho. Estamos vivendo no capitalismo, na sociedade de consumo. Poder ir a um shopping, poder escolher a roupa que você vai usar e que vai vestir, sem que ele te venha dizendo que você tem que estar com tal modelito. Gente, isto é uma felicidade. Ou seja, como abandonar isto que a mulher agora tem no poder, quando você dice o poder de decisão? O que te dá poder de decisão? Neste momento histórico, o que dá poder de decisão é dinheiro, não é outra coisa. É muito bonito a arte, mas ninguém valoriza muito o artista. Se valoriza neste momento. Artista, claro, você tem que ser um Di Cavalcanti, você tem que ser uma coisa muito extraordinária. Porque si você es un artista común, você no es valorizado. Entonces, estamos en una sociedad donde también lo que se valoriza es desde o carro que você tem, a roupa que você usa, os jovens desde a favela até a classe alta participam disso. Não é de outra forma. Então, Como dizer, a mulher acho... objeto de desejo, como dizer, Maria Angélica, a mulher objeto de desejo, mas um objeto que portadora de um desejo. O que fazer com esse desejo, né, dela? Isso, e que fazer com esse desejo? Porque uma vez que a mulher se pergunta isto, a mulher quer, eu estava pensando isso, a mulher quer permanecer em um matrimônio onde ela servia ao gozo sexual do homem. Eu tenho escutado muitas mulheres, até mais jovens que eu, mas também com bastante idade. Gente, são mulheres cuja vida sexual é uma coisa assim, bastante limitada, ¿no? Y entonces yo me preguntaría, ¿qué acontece con esta mujer que dice, no, esta relación así no quiero, puede ser que yo me estrepe, puede ser que no va bien después, mas yo quiero mudar, yo no quiero eso, yo quiero poder gozar, yo quiero tener un namorado, yo quiero saber o que é esto. Tal vez por eso tenemos un aumento también muy grande de homosexualidad femenina, ¿sabes? Porque as mulheres nunca estuvieron bons amantes. As mulheres do pasado no tenían bons amantes. Tenían hombres que cuidaban, digamos, no se dedicaban, digamos, al erotismo. Movían con sus fantasías para seu propio gozo. Eu tenho 50 anos de práctica, ou talvez um pouco mais. Te posso dizer que esta experiência me fala disso,
Claro que uno digo para a señora que tem 70 anos e, bueno, você perdió, ¿qué va a hacer? No digo nada de eso, porque eso sería terrible, ¿no? Mas si a señora de 70 años me dice, no, cuando eu tive 40, eu disse, quiero otra cosa. Cuando no funcionaba. A mulher de antes no podía dizer. Minha própria mãe, que nació en el año 2004, imagine, ela teve un matrimonio feliz, gracias a Dios, mas imagine ela poder dizer, eu não quero mais, vou para outro lado. No, era banida socialmente. Entonces, hemos vivido una mudanza que es astronómica y o homem está desconcertado, no sabe qué hacer. O homem que antes era o traidor profesional y tenía dos familias y todo ese tipo de cosas, no. Ahora está, digamos, con mucho temor de que a mulher possa trair ele. Eu me sorprendo cuando escuto hombres que están en torno de 30 y tantos, llegando a 40, y digo, ¿qué hizo? Son pocos los hombres que salen trayendo. Cuidan, o que tienen su matrimonio, cuidan porque a mujer, por otro lado, se presenta probablemente más como objeto de deseo. No es una mujer que está siempre siendo a mamá. Ella aparece como mujer también. Bueno, esto que eu estou Posso pensando. falar um minutinho Sim. antes de encerrar? Eu sei que já está no final, mas é a primeira vez que... Obrigado, Natália, pela sua fala, e também Maria Angélica pela sua fala, ambas muito enriquecedoras. Mas é a primeira vez que eu escuto dentro desse tipo de discussão sobre feminicídio, e eu escutei com bons ouvidos, ou gostei do que eu escutei, quando a Natália diz, pelo menos eu entendi assim, se esses homens, que esses homens também precisam ser escutados. Porque, sim, precisamos saber se esses homens estão perdidos, e principalmente nós, que oferecemos a clínica para que se possa falar, e oferecemos um trabalho em cima disso, precisamos saber o que esses homens estão pensando e como eles estão. Aliás, não esses homens que violentam, não necessariamente excluindo os outros, mas precisamos escutar os homens, então, já que estão tão perdidos e que nós não sabemos que lugar eles ocupam, se essa é uma verdade, precisamos saber. Então, a gente precisa escutá-los também, bem como escutar, claro, essa nova mulher que surge aí a partir de uma certa derrocada desse homem, né? Então, só queria deixar marcado que é necessário que se acolha também como a Natália me parece que sugere, se eu tiver errado, você me corrige, Natália, mas acolher também esses homens que, bom, então se expressavam a emoção através da violência, como é que se expressa agora? Então, há um trabalho a ser feito aí também. Só queria dizer isso e agradecer a vocês pela excelente fala. Muito obrigada, Fábio, pela contribuição. Obrigada, Fábio. Obrigada. Obrigada a todos. Tem sido uma Bom, noite sim, sumamente agradável. Susana, para... muito rica para todos nós. Muito obrigada mesmo, cada um de vocês. Jandira, você queria dizer mais alguma coisa? Teve algum Não, momento que eu achei... Ok. Não. Mas agradeço muito a Natália por ter aceito esse convite, por ter se disposto, ter compartilhado da tua prática, a Maria Angélica pelo trabalho, cada um que participou com as perguntas, e que nos interrogam, né? Acho que saímos daqui com mais interrogações, propriamente, do que respostas, mas precisamos sim ter muitos mais espaços onde a palavra possa circular, né? Essa é uma certeza. Obrigado, gente. Obrigada a todos, uma Obrigado, boa Muito Natália. obrigada, boa Obrigada, noite. prazer. E hasta Boa nosso próximo Psicanálise e Sim. Cultura. Todos Susana. convidados ao próximo de Psicanálise e Cultura, fim de outubro, mas fiquem atentos à divulgação. Estaremos tchau. juntos. Estaremos Tchau. juntos. Que Tchau, bom, tchau. muito obrigada Obrigada, por todas prazer. as presenças. Obrigada à biblioteca. Tchau, tchau. Tchau, Natália. Um abraço, Obrigada, Natália. Juliana. Tchau. Obrigada, Juliana. Tchau, tchau. Tchau a todos.